Vamos aqui dar continuidade, Baruch Hashem, nas nossas mitzvot do Sefer HaChinuch. Então, a gente já está na mitzvah 53, a gente está entrando aqui em muitas mitzvot, que, por um lado, elas se aplicam para o Beis Din, para o tribunal rabínico, quer dizer, aqueles que devem, que podem e devem aplicar as leis, mas a gente vai aprender aqui muitos musagim, muitos conceitos que são importantíssimos aqui dentro da Torá, para entender todo o processo e, de certa maneira, quando a gente está estudando a Torá, a gente consegue entender um pouquinho melhor a cabeça de Hashem, como Deus ele pensa, como ele criou as leis. Obviamente que a gente nunca vai conseguir entender completamente Deus, todo o pensamento dele, toda a existência dele está completamente acima do nosso entendimento, mas quando a gente vai vendo as leis da Torá, com seus detalhes, entendendo a motivação que está por trás, a gente vai entendendo um pouquinho melhor como funciona as regras de Deus. Então, estamos na mitzvah 53, que é a mitzvah do Beis Din de Ladun Beniskei Abor. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala sobre danos, normalmente a gente pensa de alguma coisa ativa, né? Alguém que vai causar dano em alguém, alguém que fez alguma coisa errada, mas a gente tem aqui, interessante, uma mitzvah que você, de cobrar, quer dizer, o Beis Din vai cobrar da pessoa que cavou um poço, quer dizer, o que esse poço fez de errado? Ele causou um dano, ele causou uma queda, vamos ver o que estaria incluído aqui nessa mitzvah, mas só para a gente entender até onde chega a responsabilidade do ser humano com as pessoas em volta. Não é simplesmente que a gente precisa falar, mas eu fiz e cada um que deveria se cuidar, problema dos outros. Não é bem assim que funciona a vida. A gente tem responsabilidade também no que acontece com as outras pessoas. Então, assim está escrito, Ladun bedinei apoter bor bemakom sheu, Kishalon Levnei Adam. Então, a gente vai ter que aplicar a justiça para aquele que abre um poço, e a gente vai ver o que significa abrir o poço. Não necessariamente é cavar um poço, ele pode também destampar um poço que já estava cavado, Bemakom Sheu Kishalon Levnei Adam, no lugar que ele vai ser um obstáculo para as pessoas, quer dizer, no Reshut Harabim, no domínio público, onde as pessoas têm o direito de ir e vir, você não pode construir um poço que pode causar dano para os outros. Shenemar, como está escrito aqui na Torá, Kiftar Ishbor, se uma pessoa ele cavar, a verdade é que a Torá traz as duas linguagens, tanto você cavar um poço, quanto você destampar um poço que já estava cavado e deixar esse poço aberto. Então, vamos dar um exemplo na prática que acontece hoje em dia. Na rua está cheio daqueles dos poços que passa eletricidade, passa todo o cabeamento das redes para a internet. Então, uma pessoa, um trabalhador, ele abriu um desses poços aqui no meio da rua e ele resolveu deixar aberto. Ele foi almoçar, resolveu deixar aberto e caiu uma pessoa, caiu um animal, sofreu algum tipo de dano com a queda. A pessoa que abriu esse poço, ele está raiável, ele tem que pagar. Falou, por quê? Não fui eu que abri o poço? Sim, mas você deixou um poço aberto. Ele estava coberto e você descobriu esse poço, você destampou ele e agora alguém caiu e se machucou, você tem que pagar os danos que foram causados. Moshe Katuba Parashá, Velav Dav Kabor, Eila Afilucia Rumeará, não precisa ser um poço propriamente dito, pode ser um canal aberto, pode ser uma caverna que está destampada e causa com que alguém caia lá dentro. Então, por que tem que ser poço? Porque para a pessoa ser condenada a pagar, ela, pelo menos a morte de animais, por exemplo, se cai um animal dentro de um poço e morre, o poço ele deve ter no mínimo 1 metro de profundidade para que a pessoa que descobriu ou que cavou, ele seja obrigado a pagar aqui pelo dano. Porque é um poço
que ele é potencialmente mortal. Algum animal cair de uma altura dessa, e às vezes até mesmo um ser humano cair de mau jeito, a pessoa cai de cabeça no poço, quer dizer, está andando na rua, você não está preparado para aquele obstáculo, e aqui a gente está chegando nessa situação, aqui em São Paulo, de buracos no meio da rua, que a gente tem que tomar cuidado até onde a gente pisa agora, e principalmente os carros, o tamanho das crateras, às vezes que estão abrindo aqui na cidade. Então, tem que saber que também aqui, até mesmo pela lei brasileira, a prefeitura ela tem responsabilidade por danos que esses buracos possam causar. Então, Shoresh Kvar Nirtav, então a raiz disso, a gente já escreveu, já falamos nas mitzvot anteriores, que a raiz dessa mitzvah é o cuidado que a gente tem que ter com as outras pessoas para nunca causar dano para ninguém, nunca causar nada negativo. Quanto o ser humano tem que ser cuidadoso, a Mishnah chega ao ponto de falar que a pessoa ela vai ser condenada a pagar por um dano, mesmo que ela causou dormindo o dano. Espera aí, mas por que dormindo? A pessoa não fez com intenção nenhuma, a pessoa não fez com consciência nenhuma, por que ele tem que pagar? Então, o caso seria, por exemplo, de uma pessoa que ele foi deitar, e aqui do lado da cama dele, ele percebe que tem um vaso chinês caríssimo, uma porcelana caríssima, e mesmo assim ele deita naquele lugar, sabendo que ele se mexe muito de noite, e ele acaba, ao se mexer, ele chuta o vaso e ele quebra o vaso, ele tem que pagar. Então, a gente tem que tomar cuidado com todos os danos. Deus deu para a gente o intelecto, para a gente usar, para fazer de tudo, para não causar um dano para outra pessoa, ou até mesmo para os bens de outra pessoa. Dineia, quais são as leis? Vamos ver alguns detalhes aqui das leis de condenação de alguém que abriu ou que cavou um poço. Kegon Mashamru, Shor velo Adam, Hamor velo Kelim. Então, aqui no Tratado de Baba Kama, que a gente vai ver que é o principal fonte aqui de danos que uma pessoa causa para o seu companheiro, ele fala, aqui está escrito no Pasuk, Shor vehamor, se cair um shor ou um hamor, um touro ou um burro, eles caírem no teu poço, então isso ensina para a gente que uma pessoa que caiu, quem abriu o poço estaria isento. Por quê? Porque aqui a Guemará explica que a pessoa ela precisa tomar cuidado, obviamente, aonde ela anda. Ela tem que sempre olhar aonde ela está andando para tomar cuidado, para não cair em nenhum lugar. A pessoa tem intelecto, então ela é responsável também por onde ela anda, mas um animal não tem. Então, os animais que a pessoa causa dano, ela vai ter que pagar velokelim também, utensílios que caíram dentro de um poço e se quebraram, a Torá também isentou. A pessoa tem toda uma discussão aqui no Talmud, no Tratado de Baba Kama. Hofer bo birshuto. E uma pessoa que ela cava um poço no seu domínio particular. Até agora, a gente está falando de alguém que cavou no domínio público. Imagina alguém cavou um poço no seu domínio particular, veio de noite, alguém saltou um muro, deixou cair uma bola, foi pegar alguma coisa, entrou naquele terreno sem autorização. Então, essa pessoa está isenta dos danos que o poço dela causou, já que ela abriu o poço no seu domínio particular e ela não precisa agora avisar para todo mundo, não entre na minha casa. A pessoa sabe que ela não pode entrar sem autorização. Então, aqui, essa pessoa ela tem que tomar cuidado de não entrar na propriedade dos outros e o dono da propriedade não precisa ficar pensando que talvez alguém vai entrar sem autorização no terreno dela. Então, se cavou o poço no próprio terreno dela, essa pessoa estaria completamente isenta. Agora ele fala, Rafar bor birshuto, veiftir reshuto, veloboro hayav. Uma pessoa, ela fez o poço dentro do terreno dela, só que aí depois ela fez hefker do terreno dela. O que quer dizer hefker? Quando a pessoa abre mão, ela deixa esse terreno para quem quiser entrar, ela tira até, inclusive, todas as cercas do terreno dela, ela deixa como um domínio público. Mas o poço, ela quer que seja dela ainda,
se alguém se acidentar nesse poço, aqui a pessoa vai ter que pagar. Por quê? Porque ele tinha que ter tomado cuidado. Já que o poço é dele, ele tem que tomar cuidado, mesmo que originalmente o terreno era dele, já que ele transformou num domínio que qualquer um pode entrar, então ele tinha que ter tomado cuidado com o poço dele. Mas se ele ifkir borogam ken patur, mas se ele também abriu mão da propriedade do seu poço, ele está isento de qualquer dano. Lefiche birshuto rafar, já que ele cavou esse poço de uma maneira permitida dentro do seu próprio terreno, mesmo que agora ele abriu mão do terreno dele, do poço dele, ele não se torna culpado por danos causados. Mashen ken behofer bereshut arabim, sheino hofer bereshut mitchila, o que não vale para uma pessoa que cavou em domínio público, ele já começou a história tudo errado, já abriu um poço onde ele não deveria abrir, o lefichach chayav bo bechol tzad. Então, por isso que essa pessoa vai estar sempre obrigada a pagar. Vekena hofer bor birshuto, samur lereshut arabim mamash, uma pessoa que abriu um poço, olha só até onde vai o Talmud, fazendo questionamentos de todo detalhe, praticamente não deve escapar nenhuma situação que a gente não sabe qual é o veredito. Então, mesmo questões modernas que a gente pode ter hoje em dia, está tudo no Talmud, tudo se a gente procurar na comparação de casos, nos detalhes de cada caso, a gente pode ter respostas aqui para todos os tipos de questionamentos. Então, a pessoa ele cavou o poço, só que ele cavou o poço dentro do terreno dele, só que colado no domínio público, quer dizer, um lugar onde as pessoas costumam passar, veloifkir boró. Então, ele deixou o poço como sendo dele, ele não deixou isso no domínio público, venshum davar mafsik benabor lereshut arabim, e não tem nenhuma cerca que separa entre o terreno dele, quer dizer, aqui no caso, entre o poço dele e o domínio público, que goneilu ahofrim le ushin, por exemplo, uma pessoa que está cavando para fazer fundações da casa dele, ele está cavando, quer dizer, no limite do terreno, colado já no Reshut Arabim, colado no domínio público, ele está patur, ele está isento, já que ele fez dentro do terreno dele. O mipnei ken patur, apalpi shei efshar larabim leishamer, achar sheu samur lederech kolkach, shei efshar leishuv haaretz bilti sheyasu kol echad yesodot lebeitam. Então, olha só, aqui o Sefer HaChinuch, ele pergunta, peraí, por que essa pessoa ela vai estar isenta? Ela deveria estar condenada a pagar. Por quê? Porque não tem como a pessoa se cuidar, ela está andando na rua, ela descuidou, pisou um milímetro para o lado, ela cai dentro do poço da pessoa, ou mais ainda um animal que está andando e pisou um pouquinho para fora, ele vai cair no poço. Ele falou, porque as pessoas precisam morar em casas, não tem como viver, não tem como construir uma casa sem fazer fundações, então ele fez isso de uma maneira permitida, por isso que ele está isento de qualquer dano que possa acontecer. Bedina megalebor, aval pishelo hafaró, e essa também é a responsabilidade de uma pessoa que descobriu um poço, é igual à responsabilidade de alguém que cavou o poço. Quer dizer, não tem diferença se você mesmo cavou o poço ou você destampou um poço que estava coberto. Os nossos sábios do Talmud falam que a pessoa está obrigada a pagar os danos. Demikol makom balatakalau, porque de qualquer maneira a pessoa é o responsável pelo acidente que aconteceu. Então, a gente tem que ser responsável com os nossos atos, sempre pensar tudo que pode causar de danos para as pessoas em volta. A gente tem que viver o tempo inteiro preocupados em não causar dano para nenhuma pessoa. Bechiluka dinim abaim benyan agalui lefikisuyo shelbor becholsho vechesco. Então também tudo vai depender, tem diferenças na lei. Alguém que vai descobrir um poço, depende também da cobertura que tinha,
por exemplo, se era uma cobertura que, a hora que passasse uma pessoa, ia quebrar de qualquer jeito, ou se passasse um carro, vai quebrar de qualquer jeito. Então, destampar esse poço, na verdade, você não causou o dano completo, porque, de qualquer maneira, as pessoas já iam sofrer o dano. Então, tem diferenças aqui na lei, como a gente vai aplicar isso na prática. Vedin bor shel shutafim beinyan akisui, como funciona se dois sócios são donos desse poço, quem que vai ser condenado, quem que tem obrigação de tampar esse poço. Vedin bor shechafaru shnaim ze achar ze al mi mehem chiyuvo. Agora, olha só, a gente falou que o poço, para ele ser considerado um poço causador de danos, ou até mesmo causador da morte de um animal, ele tem que ter no mínimo 1 metro de profundidade. O que acontece se uma pessoa cavou meio metro e veio uma outra pessoa e cavou os outros meio metro para completar 1 metro de profundidade e alguém se machucou? Será que os dois têm que pagar o dano? É só quem terminou o dano? Então, interessante aqui a Guemará, o Talmud, ele fala para a gente, mesmo que uma pessoa cavou praticamente todo o poço e alguém só veio completar esse 1 metro e caiu um animal e morreu, quem está condenado a pagar é aquele que terminou o poço, porque até agora ele não é considerado um poço que causaria a morte do animal, e a pessoa que completou, ele transformou esse poço num poço mortal para esse animal que caiu, por isso ele paga sozinho. Vedinei chiyuv sheyesh lo leadam be'archakat ha-nezek kedei shelo yavo nezek libnei adam. Também aqui é discutido na Halachá quanta pessoa tem que tomar cuidado para afastar as pessoas de sofrerem qualquer tipo de dano. Be-meimav, ve-kotzav, ve-schuriotav. Então, poço, na verdade, ele representa todos os tipos de dano que a gente pode causar para outras pessoas no domínio público. Então, por exemplo, tem uma Mishnah que fala de alguém que jogou água na rua. Estamos falando de uma rua 2000 anos atrás, é uma rua que quando você joga água, a rua é de terra, forma lama, a pessoa andou e se sujou toda, escorregou, ou a pessoa jogou cacos de vidro na rua e alguém tropeçou, alguém se machucou. Isso também é considerado, de acordo com a Halachá, como um bor bereshut arabim, como um poço, mesmo que aqui não é literalmente um poço, mas um obstáculo que você colocou no domínio público, e a gente, obviamente, vai ter responsabilidade. A pessoa tem que tomar cuidado o que ele coloca no meio da rua, não colocar cacos de vidro, não jogar água num lugar que vai ficar escorregadio para as pessoas podem se machucar, as pessoas podem se sujar todas. Então, é responsabilidade daquele que jogou as coisas no domínio público. Veyeter prateia mevoarim beperek shlishi vechamishi mi babakama ve bababatra. Então, 2 masertot, 2 tratados que vão se alongar muito nesse assunto, é o tratado de Babakama e Bababatra. Então, para quem quiser, mais detalhes, lá nessas 2 Gemarot, vão aparecer todos os detalhes de todas as situações que a pessoa estaria obrigada a pagar por ter aberto um poço ou qualquer obstáculo no domínio público, ou até mesmo descoberto um poço ou qualquer outro obstáculo. Venoheg Basharim, a mitzvah que a gente está falando é a mitzvah de julgar as pessoas e condenar no caso de um dano que ela causou. A mitzvah só se aplica para os homens, porque she'aleichem lasodin, a obrigação dentro do povo judeu de fazer a aplicação das leis, isso recai sobre os homens, veloda nekevot, e não recai sobre as mulheres, Shechem einan danot, porque as mulheres não fazem julgamentos. Aval mikol makom bichlal din atashlumim hen, mas as mulheres não estão isentas se elas causarem danos para uma outra pessoa com o poço delas. Então, quer dizer, se o dono do poço é uma mulher, obviamente ela também está tão obrigada a pagar pelos danos quanto um homem, e o contrário também, se ela que sofreu o dano, ela também vai receber o dano. Simplesmente a mulher não pode fazer o julgamento, mas ela está aqui em todas as leis de danos, tanto como causadora de dano, como alguém que sofreu danos, ela sim participa
monetariamente. Vamos agora para a mitzvah 54, mitzvah Beis Din Ladun Ganav Betashlumin ou Bemitah. Então, vamos entender aqui, olha só, o título aqui já chama atenção, que é a mitzvah do Beis Din, de julgar alguém que furtou, alguém que ganav. Então, vamos entender só a diferença entre ganav e gazlan. A gente tem também em português essa mesma diferença entre alguém que rouba e alguém que furta. O roubo quer dizer alguém que vem na luz do dia, alguém que normalmente ele vai vir armado e ele vai levar o objeto da pessoa, normalmente com alguma ameaça que ele está fazendo, e ele vai levar o objeto. Isso é roubo, isso é chamado de gezel. E gneiva, o ganav, é alguém que está furtando. O que é o furto? Quando alguém vem na calada da noite e entra sorrateiramente e pega um objeto, ou que vai pegar a carteira sem a pessoa percebê-la no ônibus lotado, vai abrir o bolso da pessoa da mochila e vai roubar alguma coisa lá no metrô às 6 horas da tarde. Isso é furto, não teve aqui nenhuma ameaça, não teve aqui uso da força, foi retirado o objeto sem o dono perceber que o objeto está sendo retirado. Então, aqui está falando que tem algum ganav, algum tipo de furtador, que ele vai ter que pagar se ele for pego, ou às vezes até mesmo ele vai ter pena de morte. Então, peraí, que pena de morte é essa quando a gente está falando de algum furto? Então, ele fala, Ladun Bedinei Ganav, o Beidin tem obrigação de aplicar as leis para um ladrão, para um furtador, que Moshe Katuba Parashá, como está escrito aqui na nossa Parashá Mishpatim, Ki Ignov Ish, Veinana Gneiva o Aloker Davar Mamon Haveró. O que significa essa Gneiva, esse furto? É você tirar o dinheiro do seu companheiro ou qualquer objeto que pertence ao seu companheiro, mi beitou ou mi quissó, tanto se for da casa dele, quanto se for do bolso dele, baet shelo yire balabait velo yedá. No momento que o dono ele não está vendo e ele não está sabendo, ele não está ciente que ele está sendo retirado dele algum bem que pertence ao dono, ou qualquer situação semelhante. Então, isso é furto. Shoresh mitzvah, a mishpat e a dua, então ele fala que também é fácil de entender toda a motivação que tem dessa. Então, todas essas leis civis, obviamente, é muito fácil a gente entender toda a motivação que está por trás da aplicação dessas leis. Dineia, vamos trazer aqui algumas leis e vamos ensinar aqui um detalhe muito interessante que a Torá fala para a gente, Kegon tashlumei kefel ve'arba ve'chamisha. Existe para alguém que furta, algumas vezes ele vai ter que pagar 2 vezes o valor do que ele furtou, algumas vezes ele vai ter que pagar 4 vezes e algumas vezes ele vai ter que pagar 5 vezes o valor do furto dele. Então, vamos entender cada uma das situações, aonde se aplica isso. Em geral, olha só que interessante, aqui um detalhe muito interessante da Halachá, uma pessoa que rouba, quer dizer, que vem aqui com uma arma, com uma ameaça, se ele é pego depois pela polícia, pelo tribunal, o que o tribunal vai obrigar essa pessoa a pagar? Exatamente o que ele roubou. Ele roubou um relógio Rolex, ou ele devolve o relógio Rolex que ele roubou, ou ele paga o valor de um relógio Rolex. No caso, por exemplo, que ele vendeu, ele já passou para frente esse relógio, então ele vai ter que pagar o valor do que ele roubou. Se alguém furtou, olha que interessante, a gente pensaria que o furto é menos grave do que o roubo, já que o roubo vem normalmente com uma ameaça, com uma violência, e o furto não, a pessoa vem, ele abre o bolso com cuidado, ele entra na casa, quando o dono não está e rouba tudo, parece que é algo sem tanta gravidade, mas vem a Torá e fala para a gente, essa pessoa vai pagar o dobro, quer dizer, se o objeto ou o dinheiro estão na mão dela, ela devolve o objeto e o dinheiro, e ele ainda paga o valor proporcional
desse objeto ou valor roubado, ele vai acrescentar. Quer dizer, se ele roubou 100 reais, se ele furtou 100 reais, ele vai ser obrigado a pagar 200 reais, ele vai ter que pagar o dobro. Qual é a lógica disso que alguém que furtou, ele vai ter que pagar mais do que alguém que roubou? Olha que incrível o que o Talmud ele ensina para a gente. Uma pessoa que rouba, ele demonstra que ele não tem medo de Deus, mas também não tem medo das pessoas. Ele rouba à luz do dia, ele não está com medo de nada nem de ninguém. Não que ele faz algo bonito, mas pelo menos o temor de Deus que ele tem, ou a falta de temor de Deus, ele também não tem medo das pessoas. Mas alguém que furta, olha que incrível, por que ele furta na calada da noite? Porque ele tem medo das pessoas, quer dizer, de Deus ele não tem medo, mas das pessoas ele tem medo. Então, essa pessoa, ela tem que pagar uma multa pela Torá por ter mais medo das pessoas do que de Deus. Então, ele paga o dobro do que ele causou. Isso se ele roubou um objeto. Agora, olha que incrível o que a Torá explica. Se a pessoa roubou um animal, então ele foi lá, se ele furtou, perdão, ele furta um animal, ele vai lá e entra na casa do vizinho, na calada da noite, o vizinho tem a criação lá de animais, ele vai furtar uma galinha, ele vai furtar uma cabra, ou ele vai furtar uma vaca, e ele vai sair escondido com esses animais. Se ele pegou esses animais, assim é a lei que está escrito na Torá, e ele vendeu para uma outra pessoa esses animais, ou ele fez ritar nesses animais, ele matou esses animais, para comer, para vender a carne, o que ele quisesse fazer, essa pessoa paga. Se é um animal pequeno, ele paga 4 vezes o valor. Se é um animal grande, ele paga 5 vezes. Por exemplo, uma cabra, que é um animal um pouco menor, ele vai pagar 4 vezes, mas se ele roubou uma vaca, ele vai pagar 5 vezes. Qual é a lógica aqui que ele vai pagar diferente se é um animal pequeno ou um animal grande? Então, olha que incrível o que o Talmud ele explica para a gente entender até onde chega a misericórdia de Hashem. Toda vez que a gente está falando de aplicação de um castigo, de pagamento, quando a pessoa tem que pagar alguma coisa, isso dói para ela, isso é um sofrimento para ela, isso já é parte da capará, da limpeza espiritual do erro que a pessoa cometeu. Então, a pessoa cometeu um ato muito feio de furtar o que é do outro, não respeitou a propriedade de uma outra pessoa, e foi lá e pegou, ele tem agora uma conta com Deus também. Toda mitzvah ben adam lechaveró, da pessoa com seu companheiro, isso também é uma mitzvah ben adam lamakom, é da pessoa com Deus. Então agora ele tem uma dívida espiritual com Deus também, e Deus começa a cobrar já, através da aplicação de uma pena, isso já faz com que a pessoa ela já tenha uma limpeza espiritual. Mas olha só que interessante, quando a pessoa rouba um animal grande, o que ele vai fazer? Ele vai puxando o animal, quer dizer, ele vai roubar uma vaca, ele vai pegar essa vaca, vai pegar uma corda e vai puxando ela para roubar a vaca. Mas se essa pessoa quiser roubar uma cabra, normalmente o que ele vai fazer? Ele vai colocar a cabra no ombro dele e vai sair correndo, levando a cabra. Quer dizer, a vergonha, essa situação ridícula da pessoa carregando uma cabra no ombro dela. Imagina se alguém vê o cara andando, correndo pela cidade, segurando uma cabra nas costas. Isso já é uma vergonha para a pessoa. Essa vergonha já é parte do pagamento. Deus, entre aspas, desconta do pagamento dela. Olha, não precisa pagar 5 vezes, é suficiente você pagar 4 vezes, já que a vergonha que você passou já serve como limpeza espiritual para o erro que você cometeu. Então a gente vai vendo, incrível, a gente vai entendendo com as leis da Torá o pensamento de Deus, como Deus ele pensa, e a gente vai entendendo também o propósito das leis da Torá, que o propósito de um castigo da Torá, tudo é bondade, tudo é para limpar a pessoa. A gente vai aplicar uma pena, porque esse sofrimento, agora que esse ladrão ele está passando, isso já ajuda na limpeza espiritual. Óbvio que essa pessoa tem que fazer tchuvá, ele tem que se arrepender do mau ato que ele fez, mas simplesmente o pagamento já começa a ser parte da limpeza espiritual que essa pessoa ela tem que passar aqui. Então, Vedima Gneivá She
Isvirra bebeita ganav meileia. Olha que interessante. O que acontece? Tudo isso, o Talmud vai entrar em todas essas leis aqui. Uma pessoa que ela roubou algum objeto, ela roubou um anel, ela furtou, na verdade, um anel, e está na casa do ladrão esse anel, e de repente estourou o valor do ouro no mercado, dobrou o valor do ouro, então aquele anel que valia R$1.000, agora ele vale R$2.000. Então, o que a gente faz com essa diferença? Qual que é o valor que o ladrão ele vai pagar? Um outro din interessante aqui, mais uma lei interessante, din laroga ganav ababa marteret ou lemachro begnei vato. Então, olha que impressionante. A gente perguntou no começo, né, na lei de matar alguém que vai fazer um furto. Que história é essa? A gente vai matar alguém por um furto? Então, a verdade é uma situação muito específica. Se uma pessoa vê alguém entrando na casa dela, no meio da noite, a linguagem da Torá é a babe marteret, a pessoa que está cavando um túnel, e você vê a pessoa entrando na sua casa, no meio da noite, a Torá dá permissão para a gente matar essa pessoa. Quer dizer, aqui é uma das situações da Torá que você pode aplicar a lei de autodefesa. Mas peraí, por que é autodefesa? Quem falou que a pessoa vai te fazer mal? Ela veio furtar alguma coisa, ela não veio te fazer mal. Então, o Urashi, ele dá uma explicação incrível. O Urashi fala o seguinte lá na Torá, ele fala que uma pessoa que entra numa casa para furtar alguma coisa, ele sabe que o dono da casa, ele pode querer reagir ao assalto e ele já entra com a intenção que, caso o dono da casa ele reaja ao assalto, ele está disposto a matar aquela pessoa. Então, ele é considerado alguém que está entrando para matar. E você tem direito de proteger a tua vida, você poderia matar essa pessoa por legítima defesa se ele se encontra no meio da tua casa querendo te roubar, porque, no fundo, a intenção dele é, se você reagir, ele vai te matar, então você poderia se antecipar e matar a pessoa para não correr risco que, ao contrário, ele mate. Então, aqui não é hora da gente começar com direitos humanos. A tua vida está em risco e você tem direito pela Torá. Então, a gente não pode dar preferência para a vida do bandido, que nem hoje em dia está acontecendo com os, entre aspas, direitos humanos, onde o bandido tem direito, mas a vítima não tem direito de nada e a família fica desamparada, mata um pai de família e os direitos humanos estão preocupados com o assassino, coitadinho do assassino. E a família de quem morreu, que não tem mais o que comer, ninguém está preocupado agora das leis e da compensação dessa família que vai ficar sem o arrimo da pessoa que realmente sustentava toda a casa que foi assassinada. Então tem que saber, tem que tomar cuidado quando se fala hoje em dia de direitos humanos. Existe o que a Torá, tá? Óbvio que a Torá fala de direitos humanos, mas tem momentos na vida que você tem o dever de defender a tua vida. Dentro da tua casa, a pessoa está entrando, ela está entrando para matar ou morrer, então você pode defender a tua vida, até mesmo se for necessário, obviamente, se não for necessário, não estamos falando de matar ninguém desnecessariamente, se puder imobilizar a pessoa, se puder de qualquer outra maneira neutralizar o ataque da pessoa, mas se for necessário, a Torá permite, e a Torá fala explicitamente, ve'en bodam, não é considerado aqui um ato de assassinato, e sim um ato de autodefesa, e é legítima defesa, é permitido pela Torá a gente se defender de alguém que entrou dentro da casa para roubar alguma coisa, e a gente sabe que ele está disposto, se for necessário, a matar também. Bedim gneiva sheukra, umeshalemet keren kein sheganav, vetashlumei akiflaim keshaat amadabadim. Então, olha que interessante, ele traz aqui uma lei também, alguém que roubou, que furtou um objeto, esse objeto valia 1.000, agora esse objeto no mercado, ele vale um pouco mais, é um pouco semelhante do que a gente falou da valorização do ouro. O que ele vai pagar? O keren, quer dizer, o valor do objeto, ele paga sobre o objeto que foi roubado. Por quê? Porque o objeto, no momento que você pega o objeto,
que pertence a uma outra pessoa, existe aqui uma aquisição desse objeto, não que ele virou seu, então agora você pode sair pegando tudo que você quiser na rua, não. Mas em termos de posse agora e responsabilidade, esse objeto já é do ladrão. Quer dizer, se acontecer qualquer coisa a partir de agora, esse ladrão tem que pagar por esse objeto o valor dele. Então, como ele adquiriu esse objeto roubado no momento do que ele pegou esse objeto, quando ele vai ter que pagar isso, ele vai pagar aquele valor anterior, mesmo que agora o objeto vale o dobro, mas é considerado o momento do roubo, assim ele vai pagar. Já o kefel, já esse dobro que ele tem que pagar, no caso de furto, ele vai pagar keshat amadabadin, no momento do julgamento, quer dizer, ele já paga o dobro do valor, porque o aumento do valor, não necessariamente o dobro, se passou de 100 para 150, na hora de pagar esse dobro, esse novo valor, ele vai pagar 150. Então, aquele objeto que no começo valia 100, ele vai ter que pagar R$100, que era o valor inicial, e agora o objeto vale 150, então ele tem que pagar mais 150, que é o novo valor do objeto, ele paga 2 vezes, isso é parte da pena, por ele ser um ganav, ele tem medo das pessoas, mas não tem medo de Deus. Olha que interessante, Rabbi Yohanan ben Zakkai, ele, no momento do falecimento dele, os alunos estavam em volta da cama dele e falou, Rav, dá para a gente uma brachá antes de falecer? E ele falou que vocês tenham o mesmo temor de Deus que vocês têm das pessoas. E os alunos ficaram um pouco chateados, só isso, Rav. Ficaram tristes, eles queriam uma brachá maior, e o Rabbi Yohanan ben Zakkai falou, alevai, se vocês conseguirem chegar nesse nível, já está ótimo. Pensa quantas situações na vida que quando as pessoas estão olhando, a gente não faz a transgressão, mas quando ninguém está olhando, a gente faz. Quer dizer que você tem mais medo das pessoas do que de Deus, porque Deus está olhando o tempo inteiro. Se a gente faz transgressões só quando ninguém está olhando e esquece que Deus está olhando o tempo inteiro, quer dizer que a gente tem medo das pessoas, mas não tem medo de Deus. Essa é a brachá do Rabbi Yohanan ben Zakkai, que a gente tenha tanto medo das pessoas quanto a gente tem, que a gente tenha tanto medo de Deus quanto a gente tem das pessoas. Vedin ganav sheganav miad ganav she'en meshalem kefel le echad mehem afilu kodem yeush. Olha que interessante aqui uma lei, tem um famoso ditado brasileiro que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mentira, não tem 100 anos de perdão, também é um ladrão, também está fazendo coisas erradas, mas imagina um ganav, alguém entrou numa casa e furtou alguma coisa, e veio outro ladrão e furtou da casa do ladrão, ele não está isento do pagamento, mas ele não paga o kefel, como ele não roubou do dono original, ele não vai ter que pagar esse valor em dobro, mas, obviamente, que pelo roubo, ele sim tem que pagar. Vedin ganav nirsei ekdesh, qual é a lei de alguém que rouba bens que foram doados para o Beit HaMikdash? Então, toda vez que alguém queria doar alguma coisa para o Beit HaMikdash, ele podia pegar o seu objeto e falar, esse objeto para mim é Ekdesh, ele está santificado, e a partir desse momento ele não pode ter uso particular disso, isso tem que ser levado para o Beit HaMikdash, e o Gizbar, o tesoureiro do Beit HaMikdash, ele vai vender esse objeto, e esse dinheiro vai ser revertido para usos dentro do Beit HaMikdash, para reformas, para comprar korbanot, para qualquer outro tipo de serviço dentro do Beit HaMikdash, isso vai ser feito com esse dinheiro que foi doado. O que acontece? Um ladrão, ele rouba esse dinheiro. Em última instância, ele está roubando de Hashem. Então, tem leis específicas para isso. O Nirsei Goi, se ele está roubando alguém que não é Yehudi, já falamos sobre isso nas aulas, existe proibição de roubar algo que pertence a alguém que não é Yehudi também. Não tem diferença na Halachá se o roubo foi de alguém que é Yehudi ou não é Yehudi. O agonev avadim vestarot vekarkaot, como funciona alguém que furtou um escravo do outro ou que furtou um documento de dívida que pertence a uma outra pessoa ou que furtou uma carga, uma terra de uma outra pessoa. Veagonev beshabat, o baalav riuv hilul shabat, o gneiva kearat,
Madilo nenyan atashlumim. Aqui, olha que interessante, uma pessoa, ele furtou alguma coisa no Shabat, mas o furto que ele fez de uma maneira que o ato do furto e ele ter quebrado o Shabat, isso aconteceu de uma vez só. Quer dizer, o furto e ele ter quebrado o Shabat. Então, o que acontece? Existe uma lei chamada Kim Lei Bederaba Minei. O que significa essa lei? Quando uma pessoa, no mesmo ato, ele fica condenado a duas coisas diferentes, a gente só vai aplicar a maior delas. Aqui, pelo furto da pessoa, ela teria que pagar duas vezes o valor, mas por ter desrespeitado o Shabat, ele estaria condenado à pena de morte. Então, obviamente que o maior das duas penas é a pena de morte, ele estaria isento de pagar esse objeto furtado, já que ele vai ser condenado à morte, a gente não aplica as duas penas ao mesmo tempo. O Mieise Minechassav Magbin Bezdin Mimeno Atashlumim, e de que tipo de bens que o Beidin pode cobrar desse ladrão. Então, por exemplo, em termos de terras, então isso a Guemará se alonga bastante discutindo sobre isso. Existem 3 classificações de terras que uma pessoa pode ter. Tem uma terra chamada Idit, que é a melhor terra, uma terra localizada no melhor bairro da cidade. Tem o Beinoines, que é uma terra intermediária, num bairro intermediário. E tem os Ziburis, que são terras já em lugares mal habitados, em lugares distantes, que realmente os valores são muito baixos. A pessoa tem propriedades nesses 3 lugares. Da onde a gente vai pagar é interessante, dependendo do tipo de crime, dependendo do tipo de dano, o Beidin pode cobrar de lugares diferentes. Então, a pessoa pode ser obrigada a pagar do melhor das suas terras, ou muitas vezes ele pode pagar com a pior das suas terras. Obviamente que ele tem que completar o valor, quer dizer, se ele vai dar uma Ziburis, que é a pior terra dele, ele tem que dar uma quantidade muito maior se ele fosse pagar uma Idis, uma terra boa. Mas, obviamente, é muito mais fácil vender uma terra na Avenida Paulista do que no subúrbio, num lugar muito distante, que é mais difícil vender a terra. Então, por isso é melhor, obviamente, quando a pessoa que sofreu um dano ou sofreu um roubo, ele pode ser ressarcido através de propriedades que podem ser facilmente vendidas. Ve'inimkar begneivato shetzarich sheye damav kedmei gneiva ou parrot. Se ele vendeu o fruto do roubo ou do furto, ele precisa pagar o valor, exatamente o valor de mercado daquele objeto que ele furtou. Aval hayu yoter einon nimkar vedinei shomer aganav ou sheaganav mi beito. Se é um shomer, se alguém, a gente vai entrar lá para frente nas leis de uma pessoa que é um guardador ou de objetos ou de dinheiro, e essa pessoa resolveu roubar agora esse objeto, ele ficou com um olho grande no objeto que ele estava guardando, e ele resolveu roubar, ou se foi roubado da casa de um shomer, quer dizer, a pessoa está cuidando do objeto e ele deixou guardado na casa dele e furtaram de dentro da casa dele, ele tem que pagar, não tem que pagar, isso a gente vai ver detalhes lá para frente. Bedin isur kniat gneiva miad ganav, é proibido pela Torá ser receptador de coisas roubadas ou furtadas. Para quem acha que não tem problema, é proibido comprar alguma coisa roubada ou furtada. E também, de certa maneira, entra aqui na mesma lei, coisas piratas também são proibidas, também entra aqui na proibição de comprar coisas roubadas. A pessoa ela tem direitos autorais e você está ajudando com que o crime ele possa se manter. O crime só existe porque tem pessoas que financiam o crime e que compram coisas roubadas, coisas furtadas. Então, eu lembro sempre um ditado interessante que fala que toda vez que você vai numa loja de carros, que é sabido, tem aquelas lojas que é o roubalto. Todo mundo sabe que são objetos roubados, são carros que são desmanchados para vender as peças. A pessoa que gosta de comprar nesses lugares
que ele saiba que também as pessoas vão acabar comprando as peças do carro dele que vão ser roubado, que vai ser roubado também. A gente está alimentando o crime quando você compra, quando você é um receptador de produtos roubados, furtados ou piratas, a gente está ajudando que o crime ele possa continuar. Então, é proibido a gente fazer esse tipo de coisa. O Mishekanamehem, Madino e Mabailim, e alguém que comprou de um furtador e agora ele descobriu quem é o dono do objeto. E aí, tem que devolver? Não tem que devolver? Ele pagou pelo objeto e agora? Ele fica com prejuízo? Então, tudo isso, Veyeter Prateia, Mevoarim Beperek Shvi'i Mi Kama. Então, em Baba Kama, aqui ele vai se alongar em todos esses detalhes. O Beperek Shminim Sanhedrin, também no Tratado de Sanhedrin, vai falar muito sobre isso. Perek Shlishi de Baba Metzia, é um terceiro tratado. O Bemekomot Meatim Miktubot Vekidushim Ushvuot. E mais 3 tratados aqui, onde pode encontrar esse tipo de lei. Quer dizer, são leis muito usados no nosso dia a dia. É importante a gente saber essa base toda, entender o que está por trás, para saber como funcionam as leis da Torá e saber que muitas dessas coisas se aplicam hoje no nosso dia a dia, como isso de proibição de ser interceptador de mercadoria roubada ou de uma mercadoria pirateada. Venoheged Bezharim, isso se aplica para os homens. Shalehim Lasodin, de novo, a obrigação de aplicação das penas e de fazer o julgamento, isso recai somente sobre os homens. O Bekol Makom Sheish Bezdin Smuhim Baaretz Mechayevim Leshamei Tashlumei Arba Vechamisha Vekefel. E só quando tem um Beidin, que recebeu ordenação rabínica em Israel, se aplica aqui as leis de Knassot, as leis de multa. Então, quer dizer, o ladrão tem que devolver o valor do roubo, isso sempre se aplica. Mas isso que o ladrão, algumas vezes, o furtador, vai ter que pagar o dobro, ou 4 e 5 vezes, isso só na terra de Israel, isso só se tiver um Beidin, que foi ordenado na terra de Israel. Vimens muhim, eilahem koach lechayev, eila leachzir agneiva ou dameia. E se não tem esse tipo de tribunal, ou fora da terra de Israel, a única coisa que o Beidin pode obrigar é a pessoa devolver ou o objeto furtado ou o valor do objeto furtado. Aval mechirata ganav atzmo einanoeget. Olha só, existe também a lei que uma pessoa que furtou e ele não tem mais dinheiro para pagar o furto dele, ele foi pego pela polícia, ele é levado para julgamento. Vamos dar um exemplo, a pessoa furtou uma Ferrari, quer dizer, um carro que custa 500 mil e agora ele estaria obrigado a pagar 1 milhão para o dono e ele não vai conseguir pagar isso, obviamente, ele já vendeu a Ferrari, ele já torrou o dinheiro todo da venda. Essa pessoa, antigamente, ela era vendida como escrava, ele vai trabalhar, é o que a gente já explicou, o conceito de Eved Ivri, do escravo Yehudi, ele vai ser vendido para pagar a dívida dele agora, que ele furtou e não tem dinheiro para pagar. Obviamente que hoje em dia, sem o Beidin, sem o Beit HaMikdash, perdão, sem o nosso templo, sem o Sanhedrin, não existe mais a venda de pessoas como escravas para pagar o roubo delas. Afilo besmurim eila basman shayovel noeg. Só em épocas que a gente pode cumprir a mitzvah de Yovel, que a gente já explicou que é aqueles 50 anos, 7 ciclos de Shemitah, o ano 50 é o ano do Yovel. O Yovel só funciona se existe o Beit HaMikdash. Então, aqui só quando a gente tiver o Beit HaMikdash vai voltar essa lei de vender uma pessoa para que ele possa ressarcir o fruto do roubo dele. Então, só aqui um detalhe importante a gente perceber como a Torá ela quer principalmente que a pessoa conserte os seus atos. Normalmente, quando alguém é vendido como escravo, ele era comprado por pessoas de boas famílias. Esse escravo, ele vai aprender com os bons modos da família a não roubar mais, a não ser desonesto, a não cometer maus atos. Tudo isso, o que a Torá quer de verdade? Que a pessoa possa melhorar e possa consertar
os seus maus atos. A Torá não está punindo como uma pessoa que está com raiva. Deus, ele é misericordioso até na aplicação das penas que tem aqui da Torá. E só para a gente terminar, mitzvah beidin ladun beniskeia be'er, rever, danos causados por animais. Então, obviamente que hoje também, uma pessoa que tem um cachorro que machuca, que estraga alguma coisa do outro, que rói algum objeto de uma outra pessoa, mas aqui na Torá, principalmente, a gente está falando, na época, as pessoas tinham normalmente animais grandes, tinham bois, e se ele não cuida direito, esse boi pode entrar aqui numa outra propriedade e causar muitos danos. Então, aqui é mais uma mitzvah de cuidado dos seus bens, para não causar nada de ruim nos bens dos outros. Ladun beniskei shen varegel, cuidado com os dentes e com a pata dos animais. Clomar, misheizik lehavero nezekabá mahmata shen ou mahmata regel, alguém que causou um dano para o seu companheiro através do dente ou das patas do seu animal. Por exemplo, o dente, ele entrou no campo do vizinho e comeu todo o canteiro, ou a pata, ele entrou no campo do vizinho, saiu pisoteando toda a plantação, destruiu a plantação, o dono do animal tem que pagar. O cara colocou o animal deliberadamente lá no campo do seu vizinho, deixou o animal comendo lá, falou, vai lá, aproveita e come aí o pasto do vizinho, ou ifsida yon koisav, beavrasham beraglea, ou destruiu as plantações que estavam começando a crescer lá quando ele pisoteou e estragou tudo. Yeshaleinu lechayevo betashlumin minaides, olha só o que a gente tinha antecipado lá. O Beidin tem obrigação de fazer ele pagar com as terras dele, e não só com as terras, com as melhores terras que ele tiver. Kol masheifsid, todo o dano que ele causou. Shenemar, como está escrito, Ki yaver ish sadeh vegomer, se a pessoa destruir o campo do seu companheiro. O Pirshuz e Chronolivrachai, os nossos sábios explicam, Dehainu shen mashekatubaharkar veshilach etabeirá. Quer dizer, quando a pessoa permite que seus animais, ou através, como a gente falou, de um ato deliberado, ou de uma falta de cuidado, uma falta de responsabilidade do dono que não trancou o seu animal da maneira apropriada, ele tem que pagar os danos que ele causou. Então, isso está escrito que os danos do dente e os danos das patas dos animais, está escrito na Torá, você vai pagar com o melhor do seu campo, com o melhor do seu vinhedo, os danos que você, porventura, causar com seus animais. Shoresh mitzvah amishpat yadua, então é sabido, né, a raiz, a gente já entendeu de todas as mitzvot anteriores. Vedineia, algumas leis referentes a essa mitzvah, que gon mahem amekomot shechayavim sham alashen veregel, em que lugares que a pessoa está obrigada a pagar o dano do dente e das patas do animal, quer dizer, alguém no domínio público deixou seus objetos no meio da rua e os animais quebraram, aí já é problema da pessoa. Por quê? Porque antigamente, vamos entender de novo o contexto, animais, eles eram levados pelo meio da rua. Se você deixa teus objetos no meio da rua, você está assumindo o risco que podem pisar e estragar os seus objetos. Mas se você permitiu que seu animal entre no campo do teu vizinho, aí sim está obrigado a pagar tudo. O mahem shein hayavim aleihim, que situações que estaria isento de pagar o dano dos animais. Behilu kadin, as diferenças da lei, Beohelet Masheraui lá lehol, o Mashe Einoraui. Olha que interessante, tem diferenças na lei. Se o animal ele come alguma coisa que é a comida natural dele, ou se ele come alguma coisa que normalmente não é comestível, e esse animal foi lá e comeu, o que muda aqui na aplicação da lei? Beken Masheraui lá alidei adhag, ou até mesmo alguma coisa que o animal não é comestível, a não ser com muito esforço, e o animal foi lá e comeu, como uma vaca
que come cevada. Vacas não comem normalmente cevada, mas essa vaca resolveu naquele dia que ela quer comer cevada. Verramor shehal parshinim ou dagim, ou um burro que comeu peixes ou algum tipo de ervilha. Verrazir shehal basar, ou um porco que comeu carne, são coisas que esses animais normalmente não comem. Vekelev shelikle ketashemen, ou um cachorro que lambeu o azeite. Verratul shehal tmarim, ou um gato que comeu tâmaras. São tudo exemplos de coisas comidas que esses animais normalmente não comem. Veinenet shemeshalemet mashenenit. Agora, a pessoa não vai pagar o dano completo, só o benefício que esse animal ele teve. Por exemplo, o dono, quando chegasse em casa, vai ter que alimentar o seu cachorro. Agora, esse cachorro já está saciado, que ele já lambeu todo o azeite lá do vizinho. Então, agora, o que ele teve de proveito? O dono, que ele não teve que dar esse almoço para o cachorro dele, é isso que ele vai ter que pagar. Veieter prateia begitin u bebabakama. Então, esses dois tratados, Venoagim bezharim, e de novo se aplica para os homens, eles são os responsáveis pela aplicação do din, eles têm que aplicar a justiça aqui e cobrar qualquer um que causou danos através dos seus animais no campo do seu companheiro, eles têm que pagar pelos danos causados. Shavua Tov.